1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Olha só. Só esse versículo aí. Hoje nós vamos falar, comentar sobre esse texto aqui, irmãos. Esse texto aqui é muito importante. Porque, na verdade, o Paulo estava mostrando como que ele fazia para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Porque a nossa carne não quer o que é bom para a nossa alma. Eu estava meditando outro dia sobre um texto que fala assim, ó, que os desejos carnais, as paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Porque a nossa alma, ela quer que nós viemos estar na presença de Deus. Mas a nossa carne, que é pecaminosa, ela não quer estar na presença de Deus. Então, veja bem, hoje nós vamos falar sobre esse conflito que há entre a nossa carne e com as coisas de Deus. Quer ver, ó? Porque a carne nunca quer fazer aquilo que agrada a Deus. Então, a carne quer que nós agimos no sentido natural. Tem um texto que mostra bem claro essa guerra espiritual entre as nossas vontades, os nossos desejos e as coisas de Deus. Porque, na verdade, se eu perguntar para todos aqui agora, nessa noite, todos aqui, se eu te falar para você e perguntar para você se é a coisa mais fácil que tem, é nós lermos a palavra, é nós orarmos, é nós jejuarmos. Você vai responder para mim, é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque a carne, ela não quer estar sujeita a esse tipo de coisa. A nossa carne, ela não quer estar sujeito às coisas de Deus. Então, o Paulo falou aqui que ele esmurrava, ele não fazia a vontade da carne, ele fazia a vontade de Deus. Então, ele pregava, por exemplo, né? Falou ali no versículo 7, né? Ele falou assim, ó, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que acontece? Ele pregava a palavra para as pessoas e depois ele procurava viver aquilo que ele pregava, então ele teria que esmurrar o corpo dele. Por exemplo, se eu pregar para você nessa noite, ensinar você que você tem que jejuar, porque tem certos demônios que só saem com jejum e oração, né? Você vai acreditar em mim porque está escrito na Bíblia, né? Que só tem forças do mal que só vão bater em retirada com o jejum e oração, porque está escrito ali, né? Só que o que o Paulo fazia? Então ele ensinava isso para as pessoas, mas ele se sujeitava a esse tipo de coisa também. Ele jejuava, ele orava, então ele esmurrava o corpo dele, não queria ir para o jejum, mas ele ia para jejum e para oração. Então ele fazia aquilo que agradava a Deus, que segundo aquilo que ele ministrava, aquilo que ele pregava, ele também vivia. E essa guerra entre as nossas vontades, né, e a vontade de Deus é muito grande. Há uma guerra muito forte no mundo espiritual. Se nós lermos ali, se você abrir a tua Bíblia agora, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, o Paulo foi bem claro aqui com essa palavra aqui. Quer ver? Ó? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Amém? Diz o texto assim, ó.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, as vontades da carne. Versículo 17, porque a carne milita ou guerreia, a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Olha só o que está dizendo esse texto aqui, irmãos. Ó. No versículo 17. Porque a carne, ela guerreia contra as coisas de Deus. Quando você lê espírito, é com letra maiúscula. Não é o espírito humano, é o espírito de Deus. Então a nossa carne, ela resiste às coisas de Deus. Aqui fala que são opostos. Então, nós nunca, se não haver um esforço nosso e não sujeitar a nossa carne às coisas de Deus, pela nossa vontade nós não vamos ler a Bíblia, pela nossa vontade nós não vamos orar, pela nossa vontade nós nunca vamos jejuar. Talvez pela nossa vontade nós não estaríamos nem aqui hoje. Então, por isso que é importante nós entender essa palavra aqui, irmãos. O Paulo ele falou que ele sujeitava o corpo dele às coisas espirituais. Então, ele fala que ele castigava o corpo dele. Ele não fazia aquilo que a vontade dele, a vontade da carne queria, mas ele fazia aquilo que era a vontade de Deus. E aqui fala então que os desejos humanos são contra o Espírito de Deus. No versículo 16 ele diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazereis a concupiscência da carne, as vontades da carne. Amém, irmãos? Então, eu estou falando isso aqui por experiência própria. Ontem, estava comentando lá, e hoje também, estava comentando lá na igreja na quinta-feira, que nós fizemos um jejum aqui na igreja, na quinta, jejuamos quarta, quinta e sexta, e hoje pelo culto. E eu estava comentando com o pessoal lá na igreja, eu comecei a orar na sexta-feira ontem, e comecei a orar de hora em hora eu estava orando. Então, cada hora que passava eu fazia oração pelo jejum que eu estava fazendo. E cada hora que eu ia orar, era uma guerra interna, a carne não queria se sujeitar, não queria orar, não queria buscar Deus. Ali eu via o tamanho da guerra espiritual que há entre a carne e as coisas de Deus. Então isso é real, essa guerra é real. Mas se nós não fizermos, não nos forçarmos, né, fazer que nem o Paulo fazia ali, se nós não esmurrarmos, não castigarmos o nosso corpo, fazer o nosso corpo se sujeitar às coisas de Deus, né, nós vamos deixar de ser abençoados por Deus aqui nessa terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que anda na carne, que anda no natural, isso vai levar a pessoa para a morte espiritual. Então nós precisamos a cada dia ter esse contato com Deus, a nossa alma precisa ter esse contato diariamente com Deus, na palavra, na oração, e muitas vezes nós temos que jejuar para nós podermos vencermos algumas forças contrárias que se levantam. Então é importante essa palavra hoje à noite. Quer ver? Ó? Abre a tua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Amém? Diz o texto assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas naturais, mas o que se inclina para as coisas de Deus, né? Aqui fala o texto que essa pessoa vai ter no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Então, a presença de Deus, ela cresce sobre a vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, quando eu sujeito a minha carne às coisas de Deus. Quando eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade de Deus. Aqui fala que vai gerar o quê? Vai gerar vida e paz. Vai gerar vida e paz no nosso interior. Então, veja bem, no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos dessa presença de Deus em nós. Você precisa dessa presença de Deus em você e eu preciso dessa presença de Deus em mim. Eu preciso dessa paz que aqui promete, eu preciso dessa vida que a palavra promete aqui. E para mim alcançar isso, segundo o texto que nós lemos aqui, nós temos que, a cada dia, então, tirar um tempo para ter essa comunhão, tanto com a palavra, com a oração, e muitas vezes nós, quando surge um problema lá, nós temos que jejuar, porque Jesus falou bem claro, irmãos, Jesus foi bem claro, tem forças do inferno que só vai sair com jejum e oração. Então tem problemas que não vão ser resolvidos se a pessoa não jejuar e orar. Tem pessoas que têm problemas que vão ser resolvidos quando haver o jejum, porque Jesus falou isso. Então Jesus sabia o que estava falando. Por isso que é importante nós termos compreensão das Escrituras, né? Para nós podermos ser vencedor neste mundo tenebroso. Então, tem como nós vivermos bem neste mundo, tem como nós ter paz neste mundo, tem como nós desfrutar daquilo que Deus prometeu na palavra dele? Tem sim, mas nós temos que nos sujeitar à nossa carne, às ordenanças, à palavra de Deus, às coisas de Deus. Então, como eu falei para você, não é barbada nenhuma nós dobrar o joelho e orar, não é? Todos nós aqui nós vamos ter dificuldade, porque a Bíblia diz que vai ser assim. Mas nós temos que o quê? Fazer que nem o Paulo falou ali. Então ele esmurrava o corpo dele. Não, tu tem que te sujeitar às coisas de Deus. Ele não fazia a vontade dele, e nem da carne dele, mas a vontade de Deus. E é isso que fez com que o Paulo fosse um dos homens mais usados na Bíblia, mais abençoados por Deus. Porque ele era um homem sujeito às ordenanças e sujeitava, então, todo o ser dele a Deus. Amém? Então, veja bem, porque, na verdade, Deus ele nunca vai agir na vida de uma pessoa através das emoções. Quando a pessoa se emociona todo, né? É um agir na carne da pessoa. Deus ele não age nas emoções, Deus age na razão. Está lá no livro de Romanos capítulo 12. Você está no 8, vai um pouquinho para frente ali. Olha só isso aqui, ó. Romanos 2, 1. Amém? Olha o que diz o texto aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui fala que é para nós prestarmos culto não emocional, mas racional. Pensarmos com inteligência.
Então veja bem, lá no versículo 2 ele diz assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, eu comentei lá na outra reunião que nós fizemos sobre esse capítulo 2 aqui. Quando eu li esse texto aqui, eu tinha um entendimento diferente, não me vergonho dizer a você, mas eu tinha um entendimento diferente desse versículo 2 aqui, que diz ali, não vos conformei com esse século. Significa, eu não me conformo com este mundo aí, não é isso. Eu pensava assim, quando aqui diz não vos conformeis, não vos, como é que é a palavra que tu falou, a mãe moderna? Não vos moldeis com esse mundo. Quem trabalhou já calçado sabe disso, né? Aquelas máquinas de conformar, né? Fazia o modelo da forma. Então, conformar é nós não andarmos igual anda este mundo. Nós andarmos, né, segundo o que a Bíblia fala a nosso respeito. Então, não vos conformeis com esse mundo. Não ando de acordo, não ando da mesma forma que o mundo anda. É isso que quer dizer essa palavra aqui. Conformar é você se encaixar, né, naquilo que realmente o mundo está andando. Amém, irmãos? E o texto fala aqui, ó, para que possamos experimentar qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que isso, né, venha acontecer na nossa vida, nós temos que se moldar, sim, de acordo com o querer e o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, olha só, não é fácil nós viver uma vida, não é fácil nós vivermos uma vida espiritual a cada dia, mas é possível. Por que que é possível? Porque, olha só, aquilo que você alimenta mais é o que vai... Se você se alimentar das coisas de Deus, você vai ter uma vida espiritual aqui, ó. E a carne não vai sobressair sobre tua vida espiritual. Se nós andarmos totalmente no natural, o natural vai sobressair sempre sobre o espiritual. Então, se nós procurarmos ter todo dia essa comunhão que eu falei para você com Deus, né, nós vamos sempre sair. Quando a nossa carne quiser dominar, você vai discernir que aquilo ali não vem de Deus, que aquilo ali quer atrapalhar a tua vida espiritual. Então, é possível nós nos mantermos na presença de Deus? É. Então, quanto mais você e eu buscarmos a Deus, mais nós sujeitarmos a nossa carne a Deus, mais a presença de Deus vai crescer sobre nós. E mais forte espiritualmente nós vamos ser, para nós vivermos melhor nesse mundo. E a promessa, ali do livro de Romanos, que fala que nós vamos ter vida e vamos ter paz, e vamos herdar a vida eterna. A carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus. Então, por isso que é importante nós andarmos segundo as coisas, segundo o querer e o propósito de Deus, que é uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de obediência a Deus. Amém, irmãos? Pode falar, meu. É que eu tô ao vivo aqui, ó. Depois do final do culto me pergunta, tá? Amém? É que eu tô ao vivo aqui, daí não vai pegar o som dele ali. Amém? Olha só. Então hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui, uma palavra muito boa, que se nós colocarmos ela em prática, irmãos, a nossa vida transforma radicalmente. Nós podemos viver muito mais, nós achamos que nós podemos viver muito mais com a presença de Deus do que nós podemos pensar. Mas depende de nós nos esforçarmos a nos sujeitarmos a Deus. Porque se você observar, a nossa carne, ela nada acha difícil para as coisas carnais. Nada acha difícil. Mas se você for começar a se voltar para as coisas espirituais, ela vai achar tudo difícil. Tudo ela acha difícil, mas se você fizer as coisas naturais, ela vai concordar. Ela não vai bater de frente. Então, se você chega no final da tarde, né? Chega no final da tarde, se você vai orar, a carne vai dizer que está cansada e tal, né?
Mas se você pensar assim, vou dar uma volta, vou dar uma passeada, a carne não demonstra esse mesmo cansaço que quando vai orar. Então, porque tem essa guerra. Não é que você é ruim ou eu sou ruim. Para mim, a carne, ela sempre vai guerrear contra as coisas de Deus. Ela não quer se sujeitar a Deus. Por isso que o Paulo falou, então, que ele esmurrava. Ele fazia com a carne, ele se dobrava diante de Deus. Não vou fazer isso, eu quero é Deus, eu preciso buscar Deus. É isso que nós temos que fazer nesses dias, irmão, nos sujeitarmos mais a Deus. Tanto é que tem uma palavra ali no livro de Tiago, né, que fala que quando alguém está sujeito a Deus, o diabo vai fugir da vida dessa pessoa, vai bater em retirada. Então a sujeição a Deus vai mudar muita coisa na nossa vida, vai fazer que muitas coisas mudem. Por quê? Porque a presença de Deus vai estar em nós. A luz vai estar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então é isso que o Paulo diz lá, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo ou não. Se você buscar mais Deus, se eu buscar mais Deus, eu vou ser cheio da presença de Deus. Se eu não buscar a Deus, né, eu vou ser cheio de carne, vou ser uma pessoa natural. Então por isso que é importante essa palavra aqui nessa noite. E a minha oração, porque Deus falou comigo nessa palavra, a minha oração é que Deus me dê coragem e força para me colocar em prática cada dia isso aqui. Porque vai favorecer a mim, não a Deus. Quando você se esforça para buscar Deus, você vai ser favorecido. A presença de Deus vai crescer sobre você, a paz ali promete paz e vida sobre aqueles que se sujeitam a Deus. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra para você aqui hoje, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Que o Paulo falou que ele castigava o corpo dele. Tratava o corpo dele com dureza. E ele treinava o corpo dele, então, para fazer aquilo que agradava a Deus. Amém? Então, vou deixar essa palavra aí. Se você quiser anotar os versículos aí, eu li 1 Coríntios, né? Capítulo 9, versículo 27, onde o Paulo fala que ele sujeitava totalmente os desejos, as vontades dele a Deus. No capítulo 5 de Gálatas, né, fala dessa guerra que há entre a carne e as coisas espirituais, Gálatas capítulo 5. Romanos 8, nós lemos aqui que aquela pessoa que se volta para Deus, ela está buscando coisas espirituais. Aquela pessoa que faz a vontade da carne, ela está buscando coisas carnais. E que lá na frente vai levar a morte, morte espiritual. É isso que ele estava dizendo, morte espiritual. E nós lemos ali Romanos capítulo 12, né? Que fala sobre o culto racional. Amém? Então nós vamos fazer uma oração agora, irmãos. Eu vou pedir para o Deoclésio ungir você com óleo aí. Tem que demorar um pouquinho, que está bem no finzinho. E depois nós vamos então fazer essa oração aqui. E pode ter certeza que Deus vai abençoar você, vai fortalecer você aqui. Nós estamos aqui, irmãos, no mesmo espírito, na mesma concordância. Então, como nós estamos na mesma concordância aqui, todos nós viemos buscar Jesus aqui, amém? Então você veio buscar o seu Jesus aqui, estamos no mesmo pensamento, na mesma fé, e Deus vai nos abençoar. Porque Ele declarou isso, quando há esse entendimento, essa busca, a presença de Deus vai vir sobre as pessoas. E tudo que vai ser ligado aqui vai ser ligado no céu. Amém? Essa pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, né? Fecha os teus olhos aí na hora da oração, que Deus vai te tocar, vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, olha só, irmãos, nós vamos ficar de em pé agora. Olha só, nós vamos ficar de pé, então. Nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Você vai repetir uma oração comigo. Amém? E essa pessoa que está nos assistindo vai repetir uma oração comigo aqui também. Amém? Então, fecha os teus olhos e não deixa nada atrapalhar a tua vida nessa noite. Você e Jesus agora, amém? Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu sei que o Senhor está nesse ambiente.
Portanto, eu quero pedir a Ti perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, que o Teu sangue venha me purificar. E eu te peço que o Teu Espírito Santo cresça sobre a minha vida. E que o Senhor Jesus venha me dar coragem e força para colocar em prática o que eu ouvi aqui hoje à noite. Eu glorifico, Senhor Jesus, o Teu nome e eu te agradeço. Amém. Amém? Olha só, vou fazer uma oração por você agora. Talvez tem coisa que você tem que acertar com Jesus aí. Eu quero pedir perdão, não sei do que. Fala com Ele aí que Ele vai te perdoar. Amém? Às vezes tem coisa específica. Eu preciso que o Senhor Jesus me perdoe do ódio que entrou no meu coração. Fala com Ele aí, Ele vai te perdoar. Ele está aqui. Pede para Ele te perdoar e para Ele purificar você com o sangue dele. Amém? Então fecha os teus olhos. Se você quiser fazer essa oração, faça. Eu vou estar orando aqui por você agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos invocando aqui, meu Pai, aquele que fez o céu e a terra. O Senhor fez o céu e a terra, meu Pai. Todo o poder, Deus, está contigo. Portanto, Senhor, nós oramos aqui nessa noite. Essa pessoa orou, essa pessoa está orando. Ela está acertando aquilo que tem que ser acertado, meu Pai, diante de Ti. Mas nós entendemos, Pai, que aquele que confessa os seus pecados a Ti, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e perdoa. Então, nessa noite, Pai, faz todos aqui, Senhor Deus, livre de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação na vida dessa pessoa. O Senhor Jesus não foi enviado aqui para acusar ninguém, mas foi enviado para libertar, para fazer livre das amarras, livre das opressões, livre do erro. Então, meu Pai, eu compro a briga dessa pessoa agora. Eu amarro todos esses demônios, esses espíritos acusadores na vida dessa pessoa agora. Demônios, ela rejeitou vocês e amarrados aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, sai, sai. Vão embora todos os espíritos acusadores. Essa pessoa passa a ser livre aqui, meu Pai. Livre de toda amarra, de toda acusação do inimigo. Então nós te pedimos, Pai, aqui nessa noite, vem com a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Cresça a Tua presença aqui, meu Pai, porque nada mais pode impedir o Teu mover, o Teu agir na vida dessa pessoa. Essa pessoa passou a ser livre no momento que ela confessou seus erros diante do Senhor Jesus. Então, meu Pai, abre os céus aqui no ambiente. Toma esse ambiente, Pai, com a Tua presença. Toma essa pessoa agora com a Tua presença, meu Pai. E todas as fortalezas do inferno que têm se levantado contra a vida dessa pessoa. Todos vocês, demônios, do maior ao menor, vocês são amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Sai, sai, vão embora, saiam daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu compro a briga dessa pessoa e amarro todos vocês, demônios, que têm trazido essa angústia na alma. Amarro vocês que têm trazido esse peso, essa ansiedade, esse medo, esse mal-estar na alma. Vocês, demônios, são amarrados aqui, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Sai, sai, vão embora daí, saiam daí agora da alma dessa pessoa. Vão embora com esse mal-estar aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há, meu Pai, uma enfermidade no corpo físico, é amarrado aqui todo o mal, do alto da cabeça até os pés. Em nome do Senhor Jesus, toda dor,
nós amarramos os espíritos que geram a dor. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora daí com essa dor, com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós amarramos os espíritos que têm sido invocados contra essa pessoa. Demônio, eu te enfrento aqui, eu te amarro agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora, saiam daí com toda a amarra de vocês. Essa pessoa, Pai, passa a ser livre aqui nessa noite. Senhor, nós invocamos a Tua presença, Senhor. Nós clamamos, Pai, para que o Teu poder venha sobre essa pessoa. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, ele cresça sobre essa pessoa aqui nessa noite. Que a Tua presença, Senhor, venha mudar toda e qualquer situação contrária na vida dessa pessoa. Que haja, Deus, o Teu renovo, que haja o Teu fortalecimento na vida dessa pessoa, na fé dessa pessoa. Levanta, meu Pai, a fé dessa pessoa aqui nessa noite. Haja a favor dela, Pai, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional, em todas as áreas da vida dela. Nós clamamos, Senhor, para que haja uma transformação nessa noite, para que haja o Teu mover de uma maneira grande sobre todos aqui, meu Pai. E que nenhuma pessoa, Senhor Deus, venha retornar para a sua casa da mesma forma que ela entrou aqui, mas que ela venha retornar cheia da Tua presença, cheia do Teu poder, da Tua paz aqui nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor Jesus, para que o Senhor venha passar de vida em vida aqui. E que o Senhor venha agir segundo a necessidade dessa pessoa, Senhor. O Senhor conhece o que essa pessoa precisa, o Senhor sabe o que essa pessoa necessita. Então eu peço que o Senhor venha agir na vida de todos e em todos aqui, meu Senhor. Que o Senhor venha colocar ainda mais a Tua presença, a Tua paz sobre o coração. Venha sobre essa pessoa a Tua paz, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, dar força para cada um aqui em casa estarem a Te buscar a cada dia mais, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos. Meu Pai, nós colocamos aqui, Senhor, o familiar dessa pessoa que se encontra aqui, o familiar dessa pessoa que nos assiste. Eu peço que o Senhor, ó Deus, venha agir, tocar o familiar dessa pessoa, onde estiver agora, meu Pai. Arrancando a cegueira espiritual, o peso, a opressão, e que o Senhor, ó Deus, venha agir no familiar de todos aqui, meu Pai. Pela nossa fé, guarda todos, livra todos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós Te pedimos aqui hoje à noite. Senhor, estamos passando de uma semana para uma semana nova. Amanhã iniciamos uma nova semana. Eu peço que o Senhor venha enviar o Teu exército, meu Pai, bem armado. Envia mais de 12 legiões de anjos, Senhor. E traz a cobertura que essa pessoa precisa nessa semana. E que o Teu exército venha destruir, meu Pai, todos os demônios que queiram se levantar nessa semana contra essa pessoa. Que venham ser destruídos. Onde essa pessoa for, meu Pai, a Tua presença venha ser grande. E as forças do mal não resistam à Tua presença e venham cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos. Oramos, Pai, para que o Senhor venha nos dar um bom retorno às nossas casas, Senhor. Clamamos para que o Senhor, meu Pai, venha dar um bom retorno a cada pessoa